A paz do Senhor a todos nossos amigos, professores, estudantes da Palavra de Deus. Nesta feita, estamos aqui para aprendermos sobre a lição número 7. E nesta lição estaremos aprendendo sobre o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 6, antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós estaremos tratando nessa lição sobre situações de soberba e situações de humildade. A nossa verdade prática diz assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Eu gostaria de deixar registrado como subsídio para o nosso querido professor a palavra humilde, do grego tapeinos. Tapeinos quer dizer aquele que não se levanta longe do chão, ou seja, tapeinos é ficar prostrado. E dentro deste livro, nós vamos ver que a soberba de Vasti é que ela se engrandeceu ao ponto de bater contra o seu próprio esposo, que era o rei Assuero, e contra a sua cultura, ou seja, ela não ficou numa posição de humildade. Ela se levantou e aonde veio a soberba. Humildade do tapeinos também quer dizer, na teologia, é uma virtude. Então, ser humilde é uma virtude que a rainha Esther teve e nós estaremos aprendendo nesta lição. Vamos então para a nossa introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis. O que quer dizer a palavra imutável? Imutável quer dizer que Deus não muda. Deus estabeleceu princípios que eles não mudam. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar atenta. Por quê? Porque ainda que estamos sofrendo ventos de novas doutrinas, ainda que as ideologias da sociedade comum têm se alterado, levantado-se ONGs e organizações com novas ideologias, a igreja do Senhor precisa continuar sendo bíblica. E, sendo bíblica, ela não vai mudar em princípios pré-estabelecidos por Deus. Continuando. Pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época, lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e as condutas de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então, o nosso primeiro tópico, nós vamos adentrar dentro das situações, é o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. A síntese: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convidados. A rainha não aceita. Então, dentro dessa situação que nós estaremos aprendendo no nosso primeiro tópico. O rei Assuero. Quem era rei Assuero? O rei Assuero era filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O seu nome do grego era Xerxes, tanto que se você for pesquisar sobre rei Assuero, você não vai encontrar. Você vai encontrar com referências bíblicas. Mas
O rei Assuero, como nós já aprendemos na primeira aula, ele era o grande Xerxes I. Então, toda a história arqueológica, todo o estudo dentro da história, nós veremos que Assuero é o rei Xerxes I. Ele prepara uma grande festa com todos os povos. E esta grande festa era uma preparação de uma grande guerra que ele estaria adentrando. Uma guerra, por sinal, que já tinha sido começada por seu pai Dário, né? Ele não tendo sucesso na conquista dos gregos, Assuero estava se preparando para ir para esta guerra. Isso não está no livro de Esther, mas a história, ela conta que Xerxes I estava se preparando. Esta grande festa, porque teve dois níveis, uma festa com o povo e depois a festa com os seus principais generais e líderes. Então essa festa durou 180 dias, ou seja, 6 meses de festa. Acredite-se que foi na ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros dessa expedição militar que faria contra a Grécia. Batalha que se transformou no seu maior fracasso, porque após ele ganhar dos 300 espartas, o que diz? Depois ele enfrentaria um outro exército no qual ele perderia a guerra, perderia a maioria dos seus navios e ele voltaria novamente para os medo-persas. Então, Heródoto, um historiador turco, ele contaria esta história, tá? O segundo tópico fala sobre esse banquete público e outro exclusivo, como citamos aqui no primeiro subtópico. Passando esses 180 dias, ele ofereceu esse banquete para todo o povo da capital, todo o povo de Suzã. No pátio do jardim do palácio havia muito luxo e muita ostentação. Isso está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Onde fala desta riqueza. Ali, bebida à vontade. Esta festa agora, esta última, programada para 7 dias, né? Com taças de ouro e tudo que você poder imaginar de riquezas tinha ali. Só que Assuero, ele tinha uma rainha. E essa rainha, que era a esposa dele, ela era muito linda. Diz a tradição, diz a história, em que, em contrapartida, ela era uma mulher arrogante e cruel. Então, quando Assuero já está no alto, tomado pela bebida forte, bêbado, junto com todos os seus conselheiros, todos os seus generais, né? Então, ele chama a rainha Vaste, que ele com a coroa de rainha, porque ele queria mostrar a sua esposa para os seus generais, para os seus conselheiros. E ela também estava numa festa com as mulheres. Lembrando, nós que somos da igreja, às vezes, por exemplo, temos reunião de obreiros, daí estamos lá, só homens, nas reuniões de obreiros. As mulheres, às vezes, também estão em reuniões, por exemplo, o círculo de oração feminino, esposas de integrados, estão numa reunião à parte. É mais ou menos, claro, não se compara o nosso tempo com o tempo dele, mas as mulheres estavam também lá, numa festa só entre mulheres. E é dentro desse convite que vem o convite para a rainha vir. Então, no 7º dia de banquete, depois de ter bebido
bastante, ele manda chamar no auge da euforia. A Bíblia diz que o coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ele ordenou que a rainha viesse com a sua coroa real para mostrar aos seus príncipes a formosura da sua rainha. A rainha simplesmente se negou a acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. E lembram-se, para a cultura da época dos Medo-Persas, quem não sabe, o reino dos Medo-Persas hoje seria o Irã. Se hoje este país, as mulheres, já não tem muitas leis favoráveis a elas, você imagina naquele período e naquela época. Então, aquilo ali para o rei Assuero, para os seus conselheiros, foi uma afronta para todo o império. Lembram-se que eu falei aqui que Vasti, ela era conhecida como uma mulher perversa, vaidosa e ciumenta. O Midrash, que é um livro, ele conta dessas qualidades dela. Diz a história que Vasti, antes, já tinha mandado matar uma mulher que, essa mulher era mãe de uma moça que tinha se envolvido com Assuero. Então dizem que ela era uma mulher vingativa, vaidosa, Ela, essa Vasti, para nível de conhecimento, ela teve 4 filhos homens e 2 filhas mulheres. Entre eles, o Artaxerxes, que foi o próximo rei após a morte de Assuero, que assumiu o trono, era filho de Vasti, para conhecimento dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical aqui das nossas pré-aulas. Então, entrando no nosso segundo tópico, Vasti resiste à ordem do rei e ela é deposta. A nossa síntese, a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Então, o nosso primeiro subtópico do segundo tópico, a recusa da rainha. São diversas opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Lembre-se aqui, querido professor, querida professora, nós estamos tratando de algo histórico, algo que não vem da nossa cultura. Então você tem que ter o cuidado como professor em colocar pensamentos e críticas analisando 2024 e a cultura do Brasil. Nós estamos falando de uma cultura iraniana de muitos milênios atrás. Então, as fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. Então, para os conselheiros, ela cometeu um crime político. Lembram-se que Assuero, Xerxes I, ele era o imperador de um vasto império, de muitas províncias, e ela infringiu a lei contra o imperador. Então, segundo o uso de fontes não bíblicas, é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico, entender o que estava realmente acontecendo. Contudo, temos que ter cuidado para não entrarmos, conforme a lição, numa exegese. Para você que não sabe o que é exegese, é você
colocar a tua interpretação no texto e não é fiel ao que está escrito. Você adultera o texto sagrado. A verdadeira exegese, ela é feita de maneira madura, sincera, conforme o autor realmente queria nos explicar. Então, entramos sobre a aplicação da lei. Assuero, realmente, ele estava bêbado. Só que o vinho ia sair. Nenhuma decisão ia ser tomada enquanto estavam todos ali alegres, bêbados. Não. Olhem aqui para mim. Eles ficaram normais depois. Passou-se dias. E qual era a decisão que poderia ser feita? Por ela não querer aparecer diante do rei. Lembram-se que a rainha não vinha diante do rei a hora que ela queria. Ela teria que ser chamada. E o rei chamou. E ela não veio. Então, dentro da cultura ali, a rainha só vinha quando era chamada pelo rei. Então, por uma decisão, o rei não tomou atitude no momento. Ele não tomou uma decisão de momento de fúria. O rei suportou o constrangimento público ao receber os eunucos sem ela. Mas depois de tudo certo, ele chega diante dos seus sábios, conselheiros, que entendiam da lei persa. Lembram-se que tudo que foi feito foi diante da lei persa. E esta lei, o que poderia ser feito para a rainha Vaste, por não ter cumprido a ordem do rei? Assuero ficou numa situação difícil. Como exercer o governo do império se ele não tinha autoridade nem diante da sua esposa? E agora pensa comigo. A igreja é diferente? Quais são as qualificações de um presbítero? Que seja marido de uma só mulher. Presbítero de Deus é casado com uma esposa. Que tem uma esposa que eles têm um acordo entre eles. Ela respeita ele como marido e líder espiritual. Filhos obedientes, que sejam um exemplo da própria igreja. Essas são as ordenanças do presbitério. Então, para a aplicação da lei, ele se aconselha com os seus sábios. E vem a sentença de Vaste. Um dos conselheiros, chamado Memucã, falou para o rei Assuero que a afronta de Vaste foi uma afronta contra todo o império. Por isso que eu falei que é um crime político. Porque agora, ela desobedecendo ao rei, todas as mulheres do império vão desobedecer aos seus maridos. Então, ele aconselhou, fundamentado na lei, em depor Vaste de rainha. Então, isso agradou o rei Assuero, agradou os conselheiros,
e foi editado. E foi mandado cartas a todas as províncias, dizendo assim: a rainha Vaste não é mais rainha. E ela está sendo como exemplo, que todas as mulheres obedecem seus maridos. Eles são o chefe da casa. E a Bíblia não está longe disso. Claro, não dentro dessa situação, mas uma casa de Deus, instituído pelos projetos de Deus. O homem, ele governa a sua casa. Sua esposa amada é a conselheira, ela respeita a autoridade do marido. O marido ama ela como o vaso mais fraco. Os dois se amam e têm filhos estruturados na presença do Senhor, o nosso Deus. Então, no terceiro tópico, adentra uma nova personagem, que é a judia chamada Radassa, que o nome dela, que nós vamos conhecer, é Esther, que quer dizer estrela. A judia se torna rainha em terra estranha. Síntese: a jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Então, vamos primeiro entrar dentro da cronologia. O nosso primeiro subtópico do terceiro tópico, 4 anos depois. O que quer dizer isso? Que após acontecer esse fato com a rainha Vaste, Assuero, ele colocou as suas prioridades para a guerra, a grande batalha de Salamida, que foi a segunda guerra médica, né? A primeira já tinham perdido esta guerra, e ele vai para esta guerra. E isto se passa 4 anos, no qual ele perde esta guerra. A destruição da sua frota naval foi quase total. Isso ocorreu em 480 anos antes de Cristo. E força o seu retorno para a capital do Império, Suzã. Passada a ira e todos esses acontecimentos, o rei Assuero se lembra de Vaste e do que ela tinha feito e o que tinha sido decretado. E daí o que acontece? No ano 479, ele é aconselhado pelos seus conselheiros para decidir escolher uma nova rainha. E é dentro desse universo que começa esta escolha. Então foi editado para procurarem mulheres que fossem formosas e virgens. Teriam que ser mulheres formosas e virgens para que pudessem começar a serem preparadas para o rei Assuero as escolher. Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre de todas as províncias do reino, ou seja, não teria que ser do Medo-Persas, não precisava ser da capital, não importava de que origem ela era, de que etnia ela era. Então, começam a recrutar essas moças. E dentro disso, vai aparecer um novo personagem também, que é Mordoqueu, que era primo de Esther. E ele fala, Esther para ele era como filha, porque ela foi criada por ele. E ele só faz um pedido: não diga para ninguém de que povo tu és. Não diga que tu és judia, porque o nosso povo tem muitos inimigos. E assim Esther, em total obediência. Irmãos, Esther era uma moça, se a gente olhar, formidável.
A Bíblia diz que ela era formosa. A Bíblia diz que ela era humilde. E agora estamos vendo mais uma característica. A Bíblia nos diz que ela era obediente e guardava segredo. E ela não revela que ela é judia. Essa moça, ela tinha uma graça especial na vida dela. E ela, além de se apressar em dar enfeites, alimentos, às 7 moças para se assistir, Hegai faz passar a melhor lugar da casa das mulheres. Então, agora Esther começa a ser preparada, junto com todas as outras moças, as outras concorrentes para a escolha. Todas elas começam a ser alimentadas, perfumadas, preparadas. E isso levaria 1 ano para essa conclusão. E é nisso que a gente começa agora a se frisar, na obediência de Esther. Porque ela obedeceu o pedido do primo, em não falar quem ela era. Ela obedeceu à risca o seu primo. Ela não perguntava, tipo assim, tá, mas Mardoqueu, por quê? Ela não quis saber o porquê. Ela simplesmente obedeceu. E isso é uma regra para a nossa salvação. Nós obedecemos a Deus sem os porquê, mas nós cremos na doutrina da cristologia, na doutrina da restauração, da justificação, e basta nós servirmos a Deus, sermos abençoados, orarmos pelos nossos pastores, porque é eles que fazem a cobertura espiritual da nossa vida. E servindo a Deus e à igreja, nós somos abençoados. Então, esqueça razões, esqueça isso, esqueça aquilo. Apenas obedeça e pegue a vida de Esther como um grande exemplo. E ela foi uma pessoa tão adorável que o próprio eunuco que preparavam as moças, Hegai, começou a gostar dela como uma das prediletas para que ela fosse escolhida como rei. Então, cumprido os 12 meses, 1 ano de preparação, então já agora nós já estamos no 5º ano da deposição de Vaste, ela foi apresentada, elas foram sendo apresentadas ao rei Assuero, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça perante os olhos dele, mais do que todas as outras virgens. E o rei Assuero proclama Esther, agora rainha Esther, como a rainha de todo o império Medo-Persas. Chegamos então na nossa conclusão. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Nós agradecemos você que tem estado conosco aqui na ADC TV Criciúma. Toda a nossa diretoria fica contente. Comece a seguir o nosso canal, dê o sininho e Deus abençoe você na presença de Deus.